Ok, então hoje vamos falar das infusões, sim? E vamos falar de infusões em concreto, sobretudo num processo depurativo. Dentro do mundo das plantas medicinais, as plantas, igual que as frutas, têm efeitos diferentes no nosso organismo, sim? Existem plantas que são purgantes, existem plantas que são remineralizantes, existem plantas que são diuréticas, sim? E existem plantas que não, como por exemplo os cactos, sim? E outro tipo de plantas, que são plantas que são ricas em aminoácidos, sim? Há muitas pessoas que dizem, onde é que está a proteína? Por exemplo, o aloe vera está carregado de aminoácidos, sim? Que é o mais importante. São os aminoácidos, não é a proteína, sim? Porque a proteína, imaginem uma casa, sim? Uma casa que está composta por tijolinhos, sim? Cada tijolo é um aminoácido. Então, na verdade, quando as pessoas consomem proteína, o que o corpo necessita não é a proteína em si. O que o corpo necessita é cada um destes aminoácidos. Por isso é que há pessoas que tomam aminoácidos por separado. E quais são os alimentos com melhor carga de aminoácidos? As frutas e os vegetais. Porquê? Porque quando eu consumo uma proteína como a carne, ou os ovos, por exemplo, é uma proteína completa. Já ouviram aquilo de que quando te tornas vegano não existe um alimento com proteína completa? Pois quero-te dar uma boa notícia. E é que quando tu consomes proteína completa, o corpo, quando faz a digestão, tem que separar cada um destes tijolos de forma simples. É como se tivesse que desconstruir. Então há um trabalho energético muito grande por parte do nosso organismo. Sim? Então, na verdade, o que necessitamos são aminoácidos. Então, que tal consumi-los diretamente? Vamos poupar energia e os processos de limpeza do corpo continuam a produzir-se de forma que o alimento não interfere na desintoxicação. Sim? Então, isto por um lado. Por outro lado, tema do SEN. Vou deixar já aqui a dica antes de que me esqueça. Hoje à noite, ou amanhã de manhã, vamos fazer uma toma de SEN. Porquê? Porque no dia de amanhã vamos subir um patamar mais acima. Vamos elevar ainda mais a nossa frequência. Então, sempre que realizamos um jejum, alguém dizia ontem ou antes de ontem que já fez jejum de 24 horas, que já faz jejum intermitente, etc. Sempre que fazemos um protocolo, sempre que fazemos uma limpeza ao nosso organismo, sempre convém, em primeiro lugar, eliminar toda a porcaria que nós fizemos. Vamos começar a eliminar proteína, amidos e gorduras. 3 categorias básicas para entrar num detox. Então gravem sempre isto na mente. Sempre que eu queira fazer um detox, tenho que eliminar 3 coisas: amidos, proteína e gorduras. Sim? O que é que nos resta? Frutas e vegetais. Sim? Plantas, medicinais, infusões, etc. Mas fica o reino vegetal, sobretudo as plantas. Então, uma vez que eu eliminei tudo isso, e por isso sempre devemos fazer uma preparação prévia, ou seja, uma pré-dieta, um pré-detox, uma vez que eu eliminei tudo isso, então eu devo agora utilizar alguma ferramenta terapêutica para limpar os intestinos, sim? Vamos utilizar como ferramenta o SEN. Poderíamos utilizar 2 ferramentas. Antes de limpar o organismo, ou antes de o corpo já estar limpo, ou numa pré-limpeza, sempre devemos utilizar uma ferramenta terapêutica para limpar os intestinos ou o sistema linfático. Utilizamos ferramentas externas ou ferramentas internas, sim? As duas servem para limpar o intestino. O SEN tem uma vantagem, que além de limpar o intestino, sim, limpa o sistema linfático, porque purga. E isto é muito bom, porque se eu tenho muita retenção de líquidos, o que vai fazer o SEN é como uma esponja. Se vocês pensarem numa esponja de limpar os pratos, ela quando está cheia de água, sim, se vocês espremerem, sai aquela água toda. Então, basicamente, o SEN, o que faz ao nosso corpo é espremer o nosso corpo, sim. Temos retenção de líquidos, quando tomamos SEN, todas as toxinas que estão no sangue vêm para o intestino e quando nos dá uma cólica, esprende. Parece que eliminas 3 kg de peso. Vais ficar com a barriga chapada, sim? Quando utilizamos SEN, sim, e quem é obstipado já deve conhecer esta planta, assim, já deve ter no fundo do armário e deve ter um carrego de SEN, quero vos dizer que este tipo de plantas, seja o SEN ou qualquer outro purgante, é algo que não devemos usar porque não vamos à casa de banho e porque nos apetece, sim? Sempre, todo este tipo de ferramentas, sobretudo as plantas purgantes, devem ser usadas quando eu vou fazer um protocolo de limpeza. Porque reparem, se alguém tem obstipação e habitua o seu corpo a usar SEN, porque sabe que o SEN funciona, e vocês vão ver o que acontece ao corpo, chega um momento que o intestino deixa de funcionar,
naturalmente, porque diz, então se esta menina me mete aqui um SEN que faz o trabalho por mim, então eu vou ficar preguiçoso. Que isso é o que acontece aos ovários poliquísticos. Se eu tomo uma pílula anticonceptiva, os ovários dizem assim, sim, como agora já tem alguém que faz o trabalho por mim, pois deixa de ter força vital. A mesma coisa acontece com as plantas. Portanto, as plantas purgantes, super importante que entendam que devemos usá-las sempre, sempre, sempre num protocolo depurativo. Então, um irrigador é um saquinho que podemos comprar na farmácia, está bem? Chama-se irrigador ou saco para fazer enemas, etc. Então, existem sacos com menos quantidade, com nada, que é o que se chama tipo clister, com muito pouquinha água. Existem sacos de 1 litro, existem sacos de 2 litros. Normalmente os mais comerciais são de 1,5 litro, 2. Então, há uns saquinhos azuis, que eu até vos partilhei uma fotografia. Estes saquinhos custam à volta de 8 euros na farmácia, sim. Estes saquinhos, por uma questão de higiene, convém trocar cada X tempo, sim. E da mesma forma que quando fazem um curativo, a mesma coisa também sempre higienizar estes saquinhos. Então, nós vamos aquecer água quente, sim? Água a temperatura ambiente. Imaginem que vocês vão preparar um biberão, ok? Que vocês colocam o dedo e contam até 10. Se no 11 queimar, é que a água está muito quente, sim? Porque o intestino por dentro é como a pele por fora. Então, a água não pode queimar ao tacto da pele, sim? Então é preferível que esteja morna. Então é como se fosse um biberão, ok? Então, água morna por um lado, sim? E agora, o que é que nós podemos fazer? Aqui temos várias ferramentas. Podemos fazer um enema só com água morna. O que é que nós fazemos? Aquecemos a água morna, a temperatura mais ou menos de 36 graus, que é o que funciona o corpo. Colocamos a água morna aqui. Estes saquinhos costumam ter uma pecinha para pendurar ou na porta da casa de banho ou em alguma coisa que dê para pendurar, sim. E depois deitamos-nos na casa de banho, sim. Deitamos-nos em posição fetal, ok? Primeiro, deitamos-nos do lado esquerdo, sim. E depois deitamos-nos do lado direito. Do lado esquerdo, quando nos deitarmos do lado esquerdo, vai-nos dar vontade de evacuar rapidamente, sim? Então, se a água não entrar toda, porque aqui tem uma mangueirinha, ok? Tem aqui uma mangueirinha, nós abrimos a mangueirinha, isto tem um buraquinho, a água começa a sair muito sutilmente, sim, sai muito pouquinha água, fininho, e nós colocamos-nos do lado esquerdo, em posição fetal, como um bebê, sim? E relaxamos, ok? Nós no primeiro detox, não sei se a Ana Rolo se lembra, criamos um ritual, sim? Porque quando nós fazemos um enema, não é só dizer, vou aqui encher isto com água e vou limpar os intestinos e já está. Não, é super importante nós criarmos um momento especial e mágico, porque ao fim e ao cabo aquilo que nós estamos a limpar dos intestinos, também estamos a limpar da nossa mente e são toxinas acumuladas no nosso corpo. Então é bom, em primeiro lugar, pensar o que é que eu quero eliminar da minha vida, o que é que eu não quero mais para a minha vida e o que é que eu quero abraçar de novo. Então, quando estás nesse momento de esvaziar o que está no intestino, é bom que a tua mente e a tua conexão esteja só focada naquilo que tu queres soltar, porque literalmente é aquilo que tu estás a fazer, é soltar, sim, aquilo ao qual o ser humano se apega ou as emoções que estão somatizadas. Então é super importante pensar nisso. Então, voltando à prática, primeiro do lado esquerdo, sim, podemos nos colocar do lado esquerdo e se nos der cólicas, evacuamos, por isso é importante fazer na casa de banho, sim, abriguem-se, podem colocar uma mantinha, uma toalha debaixo e podem também se cobrir com uma manta, se estiver frio, agora no verão não é necessário, mas no inverno sim. Então, primeiro do lado esquerdo, se der vontade de evacuar, levantam-se, evacuam e voltam, sim. Se der vontade de evacuar, levantam-se, evacuam e voltam. Mas o objetivo principal, quando fazemos um enema, é reter a água no intestino, sim? Como inicialmente temos fezes para eliminar e como ainda estivemos a comer saladas, frutas, etc., o intestino tem volume, tem comida. Então, primeiro podemos nos colocar do lado esquerdo para evacuar. E depois podemos encher outra vez o saquinho com um pouco mais de água, outro litro e meio de água, e agora vamos nos deitar do lado direito, sim? E tentamos reter. Há pessoas que dizem, Catarina, do lado esquerdo consigo reter, do lado direito não. Então aqui nós vamos buscar qual é o lado no que nos sentimos mais confortáveis para reter a água. E o que é que significa reter a água? Simplesmente estás deitado, estás relaxado, sim, e tu sentes que a água vai entrando, e às vezes parece que há um movimento como que parece que quer evacuar. Então a gestão é basicamente pensar
não vou pensar em evacuar, ou seja, aí é mesmo gerir a tua mente no sentido de dizer, tu vais pensar que já passaram 5 minutos, ainda só passou meio segundo, ou meio minuto, sim, e tu estás ali a pensar, ainda não passou muito tempo, sim. Então o objetivo é tentar reter a água o máximo de tempo possível. O ideal seria entre 7 e 10 minutos, mas isto é para quem já tem muita prática com os enemas. Quem não tem prática e só conseguir reter a água 1 minuto é melhor que nada, sim. O importante é sentir que libertamos. Outra questão importante que vocês podem terem atenção para saber, porque isto é uma pergunta que muitas vezes fazem, e é: quantos enemas necessito realizar? Então, nós podemos realizar vários enemas, sim, existe de facto uma terapia que é o hidrocolon, sim, eu tenho, por exemplo, uma tábua colónica doméstica com um garrafão, um bidão que tem 40 litros, sim, então cada vez que faço um enema não é com 1,5 litro, senão com 40 litros, é diferente, tem uma tábua, sim, em vez de estar em posição fetal, estás como se fosses para parir, literalmente. Uma hidrocolon, não sei se alguém já fez uma hidrocolon, mas funciona assim. Quantos enemas é que nós podemos fazer seguidos? Tanto quanto o vosso corpo pedir. Existe uma conexão muito especial, e sobretudo quem já fez enemas sabe, que existe uma conexão de que às vezes fazes um enema e parece que ainda ficou ali qualquer coisa que ainda, parece que ainda havia caca para sair, sim. Eu costumo falar muito de caca mental nestes detox, sim. Então, há ali caca física e então também há caca mental, então tu tens ali como parece que ainda tens, sim. E há algo muito importante de realizar. Vou apagar isto. Muito importante realizar quando fazemos um enema. Quantos enemas fazemos? Então, nós podemos observar uma coisa lógica, que é observar a cor da água, sim? Se nós fizermos 1, 2, 3 enemas seguidos, veremos que o terceiro enema, a água quase que sai transparente, sim? Se nós fizermos um só enema, veremos que a água, se eu tinha fezes que eliminei fezes, a água vai sair castanha, sim? Então, se eu fizer mais enemas, a água vai ser mais transparente, significa que eu limpei mais. Porquê? Porque meti mais quantidade de água, ok? Então, o intestino é assim, ok? É assim, tem muitas dobras, etc, etc. Imaginem que isto é o vosso core, é a vossa parede abdominal, sim? Então, é por aqui que entra a mangueira e vocês estão deitados no chão, sim? Aqui está a cabeça. Isto é o ser humano, isto aqui as patas, por exemplo, sim? Então, uma coisa importante, as massagens, é importante nós massajar o nosso organismo. Se vocês fossem agora a uma clínica fazer uma hidrocolon, que é uma lavagem com 40 ou 50 ou 60 litros de água, vocês têm um terapeuta, é todo XPTO, ou seja, vocês estão ali, ainda têm ali um terapeuta a massajar a barriga. Neste caso vamos ser nós o nosso próprio terapeuta. E é muito importante o tipo de massagem que vamos realizar. Em que sentido? Há pessoas que quando massageiam o seu core detectam que existe um bloqueio num sítio em concreto. Primeiro eu vou-vos explicar qual deveria ser o circuito da massagem, mas se vocês detectarem que há como uma espécie de nódulo, uma espécie de algo duro, uma bola, assim, num sítio em concreto, e estiverem ali os 2 litros de água sempre a massajar no mesmo sítio, é porque ali há qualquer coisa que precisa ser desbloqueado. Então vocês vão empurrar, massajar, até isso sair, sim? Então, a água começa a entrar e nós vamos começar a massajar pelo lado esquerdo, sim? Começamos de baixo, começamos nesta direção, vamos nesta direção e depois para baixo. Então, ascendente, transcendente e descendente. Então, começamos do lado esquerdo para o lado direito, sim? Então nós vamos massageando, sim? Pegamos nas mãos, sim? E literalmente, sim? E quando falo da barriga e as costelas que estão aqui, debaixo das costelas, quando nós fazemos a massagem é importante chegar mesmo até às paredes, quase que toca nas costelas, na parte de trás, sim? Porque o intestino chega a tocar aqui. E aqui às vezes nós temos fezes, temos coisas acumuladas, sim? Nestas esquinas. Então é importante que vocês façam uma massagem com as 2 mãos, duro, aí massajar, sim? Se vocês notarem que há um sítio em concreto do vosso organismo que vocês notam ali qualquer coisa rara, qualquer coisa estranha, então massageiam mais, sim? E no momento de fazer um enema, eu costumo dizer que é um verdadeiro ritual. Podemos pôr umas velinhas, uma música relaxante, não ponham o telefone, nem o despertador, nem o telefone para que chame o marido, ou sei lá, o vizinho, ou a comida já chegou. Não. É um momento no que sim requer
que vocês saibam que não há ninguém que vos vai chamar, que é para vocês não ficarem alterados, porque é realmente, de facto, um momento de libertação, é um momento de liberação. Era uma das palavras que vocês mais utilizavam. De facto, quando temos muitas dores de cabeça, quando estamos irritados, sim, a melhor coisa que podemos fazer para que a nossa energia volte ao centro, para que voltemos a ficar alinhados, é sobretudo fazer enemas, sim? Fazemos um enema, ficamos como novos. Energeticamente há um upgrade da nossa energia, sim? E não só quando estamos num processo de detox, inclusive fora, sim? O enema sim é uma ferramenta que deveríamos incluir e utilizar como uma terapia higienista, sim? Eu costumo dizer que tomamos banho todos os dias por fora, mas por dentro muito poucas vezes. E a mugre ou a escória está dentro, não está fora, sim? Fora depois estão as make-ups e essas coisas todas, mas dentro é onde está realmente a mugre, a escória, a toxicidade, sim? Por isso é que a perda de peso é de dentro para fora, porque eu quando começo a limpar o meu habitat, a minha casa, o meu templo, de dentro para fora, acontece a magia, sim? E nós aqui fazemos coisas mágicas com plantas e frutas, simples, receita barata. Eu sei que não vende e não é comercial, mas funciona. Então, temos estas duas ferramentas. Hoje, à noite ou amanhã de manhã, vamos realizar enema, sim? Portanto, quando fizerem, hoje à noite vamos realizar o Zen, desculpem, hoje à noite ou amanhã de manhã, ok? Muito bem, então, voltando às plantas, existem plantas purgantes, plantas remineralizantes, plantas diuréticas, as plantas é uma autêntica farmácia, sim? E nós podemos utilizar as plantas em modo alimento-medicamento, sim, são um verdadeiro medicamento. De facto, a farmacologia ou a farmácia surge da ideia de extrair o princípio ativo das plantas, que é algo, eu costumo dizer que as plantas são nutracêuticas. Sabem o que é que significa? Em vez de ser um alimento farmacêutico, em vez de ser farmacêutico, é nutracêutico, é um alimento que nutre, ainda por cima é terapêutico, sim? Então, nutracêutico, ok? Então, as plantas medicinais, sim, são nutracêuticas e é daí que nasce de alguma forma a farmácia, que é ok, vamos extrair os princípios ativos das plantas graças às suas propriedades terapêuticas, sim, e curativas, e vamos encapsulá-las, sim. E a ideia inicial era, vamos fazer isto o mais rápido possível para que a planta não perca os seus princípios ativos, que seja com pressão a frio, que não haja interferência de calor e que não hajam máquinas industriais. Mas a dia de hoje, tudo isso ficou só na ideia, sim. Dente de leão. Esta é uma das plantas mais top para um detox, sobretudo porque é diurética, sim? Então, como propriedade podemos apontar como diurética. Vou pôr aqui só um D. Diurética ajuda, escrevemos. Diurética e sobretudo ajuda a limpar o sangue, sim? Mas mais do que limpar o sangue, porque todo o processo de detox acaba por oxigenar e faz uma limpeza a nível de sangue, uma das coisas fundamentais é sobretudo para quem sofre de prisão de ventre. Alguém hoje falava por aí, vamos falar de outra planta, mas para a prisão de ventre é fenomenal. Sim? Então, dente de leão, estas duas coisas. E por outro lado, é uma planta anti-inflamatória, ou seja, podemos utilizá-la como um antibiótico. Mas existem outras ferramentas melhor, mas pronto, podemos utilizar aqui como um antibiótico. Por outro lado, boldo. Quem é que conhece o famoso boldo? Ou quem é que usa o famoso boldo? Sim? Boldo. O boldo ancestral, óptimo para a digestão. Portanto, pessoas que têm permeabilidade intestinal, má digestão, que sofrem de gases, que sofrem de dilatação abdominal, tudo que tem a ver com problemas digestivos e estomacais, boldo imbatível, sim? Então eu vou colocar aqui tudo que tem a ver com digestão, sim? Além disso, se ficam infartados, se tiverem uma comersana, etc., o boldo é realmente óptimo. O poejo é uma planta, sobretudo para quem sofre de gases, também muito boa. Outra ferramenta que vocês podem ter na carteira, sobretudo quando viajam, sobretudo se estão de férias, é usar estrelas de anis. As estrelas de anis, se vocês andarem com um saquito assim, uma coisinha, tipo um envelopezito de papel na carteira sempre que tiverem gases, uma má digestão, mordem estrelas de anis, um pedacinho só de estrelas de anis e depois deitam fora, sim? É ótimo, sobretudo para os gases e essa dilatação abdominal, ok? A mesma coisa poderíamos fazer com o crabinho, ok? Estrelas de anis e crabinho. Até podemos misturar as duas e fazer um chá disso, não só morder, como também o chá.
Outra planta óptima, sobretudo para aquelas pessoas que procuram perder peso de uma forma rápida, sim, e porque os seus rins não filtram corretamente. Cavalinha, sim. A cavalinha é um dos melhores aliados porque tem muitíssimos minerais e ajuda, sobretudo, a eliminar, a que os nossos rins comecem a drenar. Há uma boa drenagem, começamos a eliminar muito, a urinar muito transparente muitas vezes, sim, e é ótimo, sobretudo, para a perda de peso. Então, retenção de líquidos é fantástico. E porquê? Porque esta planta tem um mineral que se chama silício, sim. Então, uma das perguntas que muitas vezes me fazem é: Catarina, o que é que eu posso fazer para silício? O que é que eu posso fazer para o tema da celulite? Há muitas pessoas que acham que tem que malhar muito, não tem que malhar muito, tem que deixar de comer alimentos anti-inflamatórios, sim, e sobretudo consumir alimentos que sejam ricos em silício, que é um mineral que ajuda com que as nossas membranas sejam muito mais plásticas, que as nossas fibras sejam muito mais elásticas, sim, o que vai permitir ter uma pele muito mais firme, sim, isso tem a ver com o silício, porque tonifica os nossos tecidos. Ok? Tanto que existem alguns médicos que recomendam o silício em forma de tintura ou em forma de suplemento, sim? Então, se consumirmos muita cavalinha ou alimentos ricos em silício, sim, seria excelente neste sentido. Além de, ou seja, se é bom para a pele, imaginem, para o cabelo, para as unhas e para os dentes, também, sim? Tudo que tem a ver com tecidos, sim? Cálcio, magnésio e potássio é muito importante e a cavalinha é excelente para isto. Por outro lado, ortiga. Ortiga, Portugal é um país de top na ortiga, não é? Ortiga. Existe ortiga branca, ortiga verde, qualquer uma delas serve, sim. O bom até é ir alterando. A ortiga é um antianémico natural. Ontem por aqui alguém, não sei se foi ontem ou antes de ontem, comentavam sobre o tema de amenorreia, ovários poliquísticos, etc. E não só, por exemplo, também menopausa, etc. Quando há falta de ferro, sim, o que é que nós temos que fazer? Reposição de ferro. Já falamos ontem da água de mar. Obviamente poderiam tomar um suco de beterraba 3 vezes por dia, que não sabes bem o que te fazia, com folhas verdes, e ortiga. Está bem? Ortiga, muita ortiga, é um antianémico natural. E além disso, uma das coisas que eu gosto muito, vamos colocar aqui, antianémico. Aqui podemos colocar anticelulítico. Ou seja, anémia. Ótimo para combater a anemia. Ou seja, se é bom para a anemia, tudo que tem a ver com falta de ferro também. Ferritina baixa, todas essas coisas. Uma coisa que eu gosto muito de indicar quando falamos da ortiga é sobretudo que ajuda a eliminar a ureia. Sim? A ureia é um ácido muito potente que se acumula no corpo pelo consumo de proteína animal ou pelo excesso de proteína vegetal, sim? Há muitas pessoas que quando deixam de comer carne passam para uma dieta vegetariana e depois consomem muitíssima quantidade de cereais e muitíssima quantidade de leguminosas como se fosse morrer porque não está a comer carne, sim? Então, dizer-vos que quando há um excesso proteico ou quando há um consumo diário, semanal, frequente de proteína animal, o corpo acumula ácido úrico, sim? Tanto que existe uma doença que é gota, sim? Há pessoas que ficam com as mãos, os pés e têm realmente doenças muito graves. Isso é pela ureia ou ácido úrico, sim? Quando há acumulação de ácido úrico e tomamos alimentos que ajudam a eliminar esse ácido, expulsamos essa ureia, sim? Então, tudo que tem a ver com ureia e ácido úrico, existem plantas e alimentos que ajudam a eliminar, sim? Então, é ótimo porque, reparem que uma das coisas que também promove o câncer é o excesso de consumo proteico, sim? Outros 2 alimentos que com certeza já consomem habitualmente. Curcuma e gengibre, sim ou não? Gengibre e curcuma são 2 alimentos medicamento que devemos ter na nossa farmácia, sim? Então, uma coisa que nós fazemos habitualmente, sim, e em muitas aulas, sobretudo de plantas e quando trabalhamos com a parte mais terapêutica, uma coisa que eu vos aconselho é, vocês pegam lá em casa, fazem um armário, sim, só para potinhos, sim, potinho. Então vocês vão colocar os potinhos todos, como igual que têm os frutos secos, que fazem uma farmácia de plantas para os rins. Então colocam no potinho rins, sim, um potinho para, por exemplo, líquidos. Perda de peso, então colocam retenção de líquidos. Um potinho para gases
E então, vocês podem ter um mix, então não têm 50 mil saquinhas de plantas, que depois aquilo parece uma feira de plantas, então têm 4 potinhos com vários mixes e para o consumo diário, aí sim está bom, sim? Então têm vários mixes. Então, se for, por exemplo, uma planta para os rins, por exemplo, podemos utilizar vários tipos de dente-leão, vários tipos de urtiga. Se queremos para os líquidos, utilizamos cavalinha e dentro da cavalinha podemos utilizar outros. Para o fígado, por exemplo, então utilizamos cardo mariano, artemícia, etc. Agora vocês têm que fazer os deveres de casa. Não é aula de plantas, mas agora é uma ideia só, está bem? Mas é uma ideia muito boa. Os chás, já sabem, como é que nós podemos tomar estas plantas? Em infusão, quente ou frio, e uma ideia que já vos dei é fazer infusões e misturar ou com sumos ou com batidos ou até com bebidas vegetais. Sim, é uma forma de incluir infusões, plantas medicinais, terapêuticas com propriedades curativas e anticancerígenas na nossa dieta. Vamos agora a outra coisa que também está dentro do mundo das plantas, mas as pessoas não associam tanto ao chá, porque consomem cada vez mais em sumos e batidos, que seriam 2 alimentos potentes, que é por um lado a curcuma, sim, e por outro lado temos a curcuma e por outro lado temos ginger, sim, gengibre. Então, a curcuma é ótima porque é como um antibiótico natural, sobretudo se for consumida fresca, sim? Não sei se vocês já viram a cúrcuma fresca, é igual que o gengibre, é uma raiz um bocadinho mais pequenininha, sim? E por dentro é laranja. Então, a cúrcuma é um anti-inflamatório, sim? Sempre que vocês sentirem que há uma inflamação na parte do corpo, vocês podem tomar shots de cúrcuma com gengibre, os dois. E a isto sumam limão. E se quiserem melhorar ainda, juntam mel e fazem um cocktail, um shot. Fazem um shot onde colocam na máquina de sumos um pouco de curcuma, um pouco de gengibre, um pouco de sumo de limão e um pouco de mel. Cúrcuma latte. Ok, então aqui no gengibre vamos falar de que é como um queima-gordura, sim? Os 2 alimentos são anti-inflamatórios, sim? Os 2 são alimentos antibióticos. Sempre é melhor consumir na forma fresca que na forma em pó, até porque muitas das especiarias, sempre vos recomendo comprar tudo em grão e moer em casa, porque nunca sabemos com o que é que está misturado. Eu posso vos dizer que a indústria, porque eu já vi empresas que são embaladoras de super alimentos que misturam coisas com farinha de trigo. Então, sempre que comprarem qualquer coisa, comprem sempre em grão, da forma mais pura e parecida a como vem da terra, está bem? Então, curcuma e gengibre, 2 alimentos que podemos incluir. Curcuma, anti-inflamatório. Se nós começarmos a consumir curcuma, vamos aumentar a produção de bilis e com o suco verde também, sim? Porquê? Porque são alimentos que têm muitas enzimas, mas sobretudo a curcuma potencia muito a produção de bile, portanto é um excelente digestivo. O gengibre tem a grande característica de que, além das propriedades que tem a curcuma, é calorífico. Quando digo calorífico não é de quilocalorias, é calorífico no sentido de que agrega calor, aporta calor ao nosso organismo. Então, claro, se vocês começarem a tomar curcuma agora no verão, vão ficar assados, sim? Então, a curcuma é excelente para o outono e para o inverno, sim? Então, o gengibre é óptimo também para quem tem uma digestão muito lenta, muito pesada. Porquê? Porque acelera os processos metabólicos, sim? Porque como tem essa propriedade calorífica, vai fazer com que a digestão seja mais rápida, ou pelo menos a comida, quando cai no estômago, não seja tão pesada, sim? Não deixe tantas toxinas no nosso organismo. E obviamente também é depurativo. Gengibre também tem uma coisa excelente, tema de gases e dilatação abdominal, são bons aliados. Podemos também fazer chá de curcuma e gengibre, sim, nesse caso seria ferver, cortar em rodelinhas, colocar um pau de canela, por exemplo. Podemos colocar também frutas cítricas, sim, umas rodelas de laranja, inclusive cortar pedaços de maçã e ferver maçã, sim, a água vai ficar com esse sabor adocicado da maçã cozida. Com curcuma e gengibre e canela fica espetacular. O shot pode aguentar quanto tempo num frasquinho? Então, uma das coisas que eu costumo recomendar é quando nós fazemos esta preparação, que é o que há uma receita por aí num curso, que é o shot do dragão, nós podemos preparar num potinho menos que o tamanho de um copo, sim? E depois cada dia vamos tomando um bocadinho, sim? Quanto tempo dura? 5, 6, 7 dias, sim, na boa.
É um anti-inflamatório, antioxidante, então não oxida. Sim. O aloe vera tem uma propriedade muito boa e que se chama aloína, sim? Aloína. Existem muitos tipos de aloe vera. O melhor aloe vera é aquele que é a planta, sim? As folhas são mais alargadas. Existem umas que são muito fininhas e há umas que as folhas são mais alargadas, sim? Então, nós vamos utilizar a aloe vera. O princípio ativo do aloe vera chama-se aloína. O aloe vera tem muitas propriedades, vamos ver agora algumas delas. A mais destacada, sem dúvida, são os aminoácidos que tem, sim? Todos vocês, como já apontou a Fernanda, eu utilizo para manchas. O aloe vera está associado em primeiro lugar à cosmética, sim? Porquê à cosmética? Porque o aloe vera tem a maior fama de ser o melhor cicatrizante. Sim? Então sempre que tiverem feridas ou alguma inflamação a nível dermatológico, nada melhor que utilizar o aloe vera. Então, em primeiro lugar, benefício número 1, cicatrizante, sim? Então, portanto, tudo o que é uma inflamação ou uma erupção cutânea, o aloe vera é excelente. Então, cicatriza. Por outro lado, além de ser um excelente cicatrizante, sabemos que o aloe vera é uma planta medicinal potentíssima. Como é uma planta medicinal muito potente, o que é que a indústria fez? Começou a comercializar o aloe vera de todas as formas. Creme hidratante, cremes para cicatrizar, cremes para o sol, cremes, etc. E também, se vocês forem a um celeiro, por exemplo, que há pessoas que têm problemas a nível intestinal ou a nível digestivo, a primeira coisa que muitos naturopatas te recomendam é, olha, vai a uma loja natural e vai comprar um frasquinho de aloe vera, sim? De 1 litro ou 1,5 litros, que é como um concentrado de aloe vera para diluir em água, que custa 50 €, sim? Mas isto não tem aloína. E se não tiver aloína, todas as propriedades que vamos ver agora não servem para nada. O celeiro ganhou, mas tu não, sim? Então, super importante, o aloe vera tem aloína e o que nós queremos é esta propriedade. Portanto, o mais importante é amanhã pesquisem qual é a loja de plantas mais perto de vossa casa e comprem cactos de aloe veras, que não é um cacto, sim? Comprem planta de aloe vera. E vocês vão ver que ainda por cima a aloe vera é algo que se reproduz muito facilmente e não é necessário cuidados com a aloe vera. A aloe vera o que se requer é sombra, sim? Se ela apanhar muito sol, não é que não possa apanhar sol, só que o aloe vera, se apanhar sol, as folhas ficam amarelas, ficam queimadas, sim? Então se elas estiverem ao ar livre, mas numa zona de mais sombra, melhor. Então, aloe vera, cicatrizante natural. Tip número 2, é óptimo, é um emagrecedor natural, sim? Porquê? Porque é um purgante, é um laxante natural, então não faz o efeito do enema potente e intensivo, mas se começarmos a tomar aloe vera frequentemente e com regularidade, veremos que começa a limpar a nível intestinal. Haverá dias que até uma diarreia, haverá dias que até ficamos mais soltos do intestino e tem a ver com o efeito limpiador que tem o aloe vera. É emagrecedor, quando eu digo emagrecedor é que é laxante e é purgante, está bem? Por outro lado, sobretudo, pessoas que já passaram por radioterapia ou quimioterapia, sim? É uma das melhores plantas, sim? Sobretudo, vou colocar aqui, quimio e radioterapia. Mais, anti-envelhecimento, sobretudo, igual que falávamos antes do silício, sim, o aloe vera também tem propriedades que ajudam a que os nossos tecidos sejam mais plásticos, sejam mais flexíveis. Então para o anti-envelhecimento é ótimo, sim. E obviamente, aqui podemos aplicar uso externo e uso interno, sobretudo na pele, não é? Quem tem manchas na pele, quem quer colocar na pele, obviamente é óptimo, mas se eu consumir a nível interno, é mais potente os efeitos do aloe vera, está bem? Mais coisas, a nível de ferro, já falamos muitas vezes aqui do tema do ferro. Ferro tem até 15 vezes mais ferro que qualquer outro alimento. Tem muito ferro, sim? Onde? A polpa, sempre que o aloe vera podemos utilizar tanto a casca como a polpa. Quando eu estou a falar do consumo do aloe vera é sempre da polpa, sim? A nível de alimentação. Tem 15 vezes mais ferro que as lentilhas e poderíamos continuar a fazer comparações. E isso que no reino vegetal, as lentilhas é um dos alimentos com mais ferro. De facto, uma das receitas que vos aconselho sempre é pegarem 2 laranjas, descascam as 2 laranjas, colocam no liquidificador, partem um pedacinho de gengibre, sim, se quiserem cúrcuma também, mas pelo menos um pedacinho de gengibre, e colocam meia folha de aloe vera, sim.
Lembrem que a folha do aloe vera, ela tem assim uns piquinhos à volta. Nós temos que tirar estes picos, estes, e descascar por um lado e por outro, como se descascássemos uma batata. E essa polpa, esse gel, é o que nós vamos colocar no liquidificador com a fruta, ok?